Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje vamos estudar um pouco de teologia sistemática novamente. Quero lembrar de novo aos alunos, né, que a forma de avaliação mudou por uma questão de praticidade, né, e por ver que os alunos precisam, às vezes, de um tempo maior para digerir o conteúdo, analisar, ter o tempo adequado para verificar esse conteúdo. Então, vou fazer o seguinte: não vou pedir mais tarefas conforme vão passando as aulas. Eu vou reunir todas as tarefas numa grande tarefa, uma tarefa final, né? Onde você vai preenche, completa aqueles questionários e assim você poderá ter direito ao certificado com uma média de 7, né? E você pode refazer a tarefa até alcançar a média necessária, tá bom? E não se preocupe que não será pergunta com pegadinha, nada disso, será coisa bem objetiva para você responder com consciência, né? Porque tem uns cursos que fazem perguntas e botam pegadinha para derrubar o aluno. Isso o que ele faz? Ele desanima o aluno de estudar e de aprender a palavra de Deus, de aprender ou qualquer outra coisa, né? Porque pensam que você fazer a avaliação é como se você estivesse fazendo um concurso público. O concurso público tem a finalidade de escolher os mais atentos, os mais preparados, digamos assim, para minúcias, né? Então, por isso que ele tem pegadinhas, né? Mas agora, quando você se refere à avaliação de aprendizagem, você usa coisas mais simples, perguntas mais simples, para que a pessoa possa entender e responder o que ela aprendeu e não colocar pegadinhas. Portanto, não se preocupe com esse provão, digamos assim, o provão final vai ter pegadinhas. Não vai ter, tá? Vai ser tranquilo. Alguns irmãos falaram comigo, né? Mandaram mensagens dizendo que tem dificuldade de acompanhar e eu compreendo isso. Eu também estou tendo alguma dificuldade pessoal mesmo, então vamos fazer assim, vamos deixar as questões, a avaliação mesmo para o final. Aí você preenche, você pode voltar nos vídeos, olhar, não tem problema nenhum, pode até conversar com os colegas de turma, pedir a ajuda para que te ajudem a responder alguma coisa, não tem problema nenhum, não existe questão de cola aqui, tá? Essa questão de cola não existe, você pode simplesmente conversar com o colega te dá uma sugestão para você responder e você, se você gostar da resposta dele, pode responder, que eu acredito que isso aí seja também uma forma de aprendizado. Seria cola se fosse proibido, né? Quando é proibido e você faz, aí a cola. Mas quando não é proibido, você consultar um colega, consultar um livro, consultar outro vídeo, né? Você também pode fazer isso enquanto está respondendo as questões, portanto, não é cola. Pode fazer sim à vontade, conforme as perguntas que forem feitas. A não ser, obviamente, aquelas que for pedida a sua opinião, né, sobre determinada coisa. Aí sim você tem que escrever com as suas palavras, propriamente dita. Bom, então vamos lá para a nossa aula de teologia sistemática. Como você vê, nós temos aqui os dois livros que estamos usando, não vou falar deles hoje, que já falei na aula passada, na aula 9 e anterior, e vamos direto para o assunto. Recapitulando, nós falamos sobre como nos preparar para o estudo, né? Para o estudo de modo geral. Falamos a introdução do livro da Teologia Sistemática de Robert L. Haymond, né? E nessa introdução também, depois da introdução, estamos na divina revelação. E hoje é a parte talvez mais interessante, porque você vai poder compreender várias coisas que acontecem em relação a pessoas que atacam as Sagradas Escrituras. Essa primeira aula ao vivo aqui já aconteceu, tá? Ela só está aqui para que a gente tenha o registro do que foi feito. Deixa eu só tirar daqui para não confundir a vista de ninguém. Já botar para cá, pronto. Beleza? Então estamos aqui em a divina revelação, ou seja, a revelação da palavra de Deus que foi feita pelo próprio Deus, ou seja, Deus mesmo se revelou. Então, por isso, é a divina revelação. Nós falamos, ainda recapitulando, falamos sobre o que é revelação, o que Deus revelou, né? O que é revelação, que é Deus desnudar o entendimento dos profetas para que vissem a sua palavra e trouxessem a nós o que Deus revelou, que é a sua personalidade, sua soberania, seu plano de salvação para nós. O processo de revelação que nós vimos que ele ocorreu de forma cronológica, digamos assim, né, de acordo com as épocas que se passaram na história bíblica e que há até um blackout nessa revelação que não existe mais
revelação bíblica hoje, tá? A Bíblia está completa. Ninguém pode dizer assim, eu quero acrescentar alguma coisa à Bíblia. Não pode. Hoje nós vamos falar sobre outra coisa, que são as oposições à revelação. Existem alguns sujeitos que se opõem à revelação, especialmente ateus e pessoas contrárias às escrituras, adoradores de outros deuses, né? Eles se opõem à revelação. Mas, especialmente essas oposições que nós vamos falar hoje, são revelações de cunho mais intelectual, digamos assim, né? Uma delas é a neo-ortodoxia e a outra a filosofia da linguagem. Eu vou falar sobre a neo-ortodoxia, se não der tempo, eu falo da filosofia da linguagem na outra aula. Vou ver qual foi o tamanho que vai ficar isso aqui, né? Para não ficar longo demais. Então vamos lá, o que é neo-ortodoxia? Que negócio é esse, né? Neo-ortodoxia parece que é a nova ortodoxia, está recuperando alguma coisa que tinha sido perdida, mas não é isso. É uma ortodoxia estranha, na verdade, ou não ortodoxa com a palavra de Deus, mas ortodoxa com uns conceitos científicos estranhos, né? Vamos entender primeiro que existe uma coisa chamada tensão do conhecimento. O que significa tensão do conhecimento? Quando chega a um determinado nível de conhecimento da humanidade, a humanidade começa a perceber algumas coisas, conhecer outras, ter alguns conhecimentos que passam a ser questionados. E quando esses conhecimentos são questionados, alguns pensam que eles se tornam inválidos, mas às vezes precisam compreendê-lo melhor, né? E nessa tentativa de compreender, alguns dizem que são inválidos e outros simplesmente dizem que é mistério. E outros, que são mais sábios, esperam para que aquilo seja desvendado corretamente. Então, essa tensão do conhecimento ocorre durante a história. Ocorreu, por exemplo, na formação da mitologia grega, porque os gregos criam em tudo, explicavam o mundo através da mitologia, mas com as viagens dos comerciantes, começaram a ver que existiam outros lugares e que não era nada daquilo que a mitologia dizia. Então, eles começaram a verificar melhor essa questão do conhecimento que eles tinham. Daí surge a filosofia como um questionamento, digamos assim, e não uma negação propriamente dita, ao pensamento mítico, né? Então, surge essa tensão do conhecimento. Ora, o que ele sabia pela mitologia era uma coisa, mas o que se mostrava na verdade era outra. Então, surge aí uma necessidade de buscar o sentido. Quando você busca essa tensão de sentido, a filosofia busca o sentido da vida, né? Qual é como se quer dizer assim, sentido? Sentido naquilo que é verdadeiro, naquilo que você entende como verdadeiro, né? Entende como aplicável à realidade propriamente dita. Quando o mito, ele não buscava o sentido, ele dava o sentido, né? O mito dava o sentido para a vida, digamos assim, ao passo que a filosofia, ela buscava esse sentido. E quando eles veem que o sentido que o mito dava para a vida era falho, eles começam a procurar de forma intelectual esse sentido, tá? Então, é aí que você consegue entender por que a filosofia é uma busca racional para o sentido da vida, tá? Então, a mitologia dava um sentido, sim, às coisas que existiam, mas a filosofia passa a dar esse sentido por outra forma, por outra maneira, pela racionalidade, digamos assim, pelo pensamento especulativo. Nessa tensão do conhecimento, especialmente da filosofia, temos duas pessoas que são fundamentais aqui. São Platão e Aristóteles, né? Platão e Aristóteles eram dois filósofos importantes da Grécia Antiga e que devemos tê-los em mente. Mas o que nós vamos falar sobre Platão e Aristóteles é a sua influência sobre Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, que foram dois teólogos, digamos assim, medievais, digamos, pode ser dito isso de Agostinho, talvez, né? Se eu for estender bem o tempo, né? Então, são dois filósofos que pensaram sobre a Bíblia, filósofos cristãos, né? Católicos, no caso, e que pensaram sobre o conhecimento, né? E interessante que Agostinho, ele vivia numa época em que só tinha acesso às teorias de Platão. E as pessoas pensaram que teologia era misturar a filosofia com
com a palavra de Deus, né? Com a fé em Deus, com a fé cristã. Só que eles erraram nisso, porque começaram a buscar na filosofia e transformar coisas da filosofia em regras de fé, né? E Agostinho, por exemplo, ele criou basicamente uma teoria do conhecimento, digamos assim, que o conhecimento criou ou não, adotou, né? Só desenvolveu dentro do mundo cristão, que o conhecimento seria imaterial, né? E o que seria esse conhecimento imaterial? Para, digamos assim, Platão existiria um mundo como se fossem ideias, né? Coisas, são projetos de coisas, né? Projetos ideais, né? Projetos racionais de coisas. Cada coisa teria o seu projeto. Por exemplo, um copo teria um projeto no mundo das ideias. Um mouse, né? Temos aqui um mouse, teria um projeto no mundo das ideias. E tudo teria o seu projeto no mundo das ideias. E esse projeto era o verdadeiro conhecimento, essa forma que, essa coisa que formava as coisas de fato, né? Dava a razão da coisa. Então, isso aí existia no mundo imaterial. Se existia uma árvore, ela era uma cópia daquilo que estava no mundo material. Era como se fosse um projeto, tá? O mundo da ideia era um projeto. Quando você tem um projeto, digamos assim, de casas populares, né? Você faz um projeto e depois faz centenas de casas naquele mesmo projeto, todas iguais, certo? Então, o mundo das ideias seria como se fosse, tivesse um projeto ideal, espiritual, digamos assim, e esse projeto espiritual das coisas que existem no mundo material, eles fossem replicados na realidade. Então, para Agostinho, assim como para Platão, era interessante compreender, né, esse mundo das ideias, esse conhecimento imaterial, mais do que o mundo material. Inclusive, Platão acreditava que o mundo material era um mundo podre, ruim, né, pervertido e coisa desse sentido. E que não seria criado por Deus, propriamente dito, né, mas que seria criado por um demiurgo ou coisa parecida, né? Eu estou talvez aqui variando um pouco, mas é mais ou menos essa a ideia, tá? Ao passo que seu discípulo também, Aristóteles, discípulo de Platão. Aristóteles influenciou Tomás de Aquino. Tomás de Aquino veio em 1000 e pouco, lá também, 1200, alguma coisa assim. E Tomás de Aquino, ele encontrou os escritos de Aristóteles que estavam perdidos, né? Ele recebeu esses escritos de Aristóteles que estavam perdidos há algum tempo devido à influência dos árabes, que os árabes invadiram a Europa lá pela volta de 800 depois de Cristo, alguma coisa assim, mais ou menos nessa época, e os árabes trouxeram com eles os escritos de Aristóteles, que estavam perdidos no Ocidente, mas no Oriente eles ainda usavam. E Tomás de Aquino foi um dos que recebeu esse escrito, né? Tomás de Aquino analisou os escritos de Aristóteles e percebeu que para Aristóteles a fonte do conhecimento não era o projeto, mas sim a coisa, né? A coisa que existia. Por exemplo, vamos explicar usando o exemplo das casas, né? Para Platão, o modelo de casa estava no mundo espiritual, no mundo imaterial. Para Aristóteles, ele estava neste mundo material. Vamos dar um exemplo assim mais simples. Digamos que o homem mora numa caverna, né? Quando o homem mora na caverna, esse homem que mora na caverna ele já criou uma ideia de casa. Mas a casa é uma caverna. Mas alguém sai dali e faz uma oca, né? Uma tenda, por exemplo. Também é uma ideia de casa. Então, para Aristóteles, a ideia está ali. Ela só vai se desenvolvendo e vai sendo descoberta pelo homem no próprio mundo material. Não sei se eu fiz uma explicação boa aí. O pessoal que é de filosofia talvez não concorde muito, mas a explicação assim mais didática é exatamente essa, tá? A fonte do conhecimento está no mundo material que o homem apreende e elabora esse conhecimento. Então, chegou aqui uma tensão de conhecimento. Inclusive, alguns dizem que essa tensão de conhecimento foi gerada pelos protestantes, não, foi gerada por Agostinho e Tomás de Aquino, tá? E depois que eles geraram essa tensão de conhecimento, ela precisava de uma resolução. Afinal de contas, né? Vou voltar aqui. Afinal de contas, o conhecimento, de verdadeira fonte do conhecimento, é imaterial ou é material? Ela é espiritual ou é material? Qual é? Não sei. Né? Ficou uma dúvida aqui, porque Agostinho gerou essa. Agostinho, Aristóteles e Tomás de Aquino geraram essa dúvida, né? Melhor dizendo, Tomás de Aquino gerou essa dúvida, porque até Agostinho, ali, o período de Agostinho, não tinha essa dúvida no caso. Então, Kant, um filósofo que era presbiteriano, se não me engano, né? Calvinista,
ele criou uma resolução para essa dúvida. Ele definiu que a fonte do conhecimento é tanto material quanto imaterial. As duas fontes se tocam, mas não se misturam. É como se essas fontes se tangenciassem, se influenciassem uma outra, mas não se misturassem, elas não se tornam unas, né? Então foi essa a ideia, assim, em suma, tá? Claro, isso aqui é bem complexo, né? Do que Kant disse, né? E os neo-ortodoxos, teólogos neo-ortodoxos, pegam essa ideia de Kant. Agora sim nós vamos entrar propriamente na neo-ortodoxia, que nós fizemos a princípio uma introdução. A neo-ortodoxia pega essa ideia de Kant e tenta aplicar a revelação. E como eles aplicam? Criticando a revelação. Eles dizem, como diz Kant, que o mundo material não pode conhecer completamente o mundo espiritual. Eles partem dessa premissa. Será que essa premissa é verdadeira? E dizem que o conhecimento do mundo espiritual seria apenas subjetivo, ou seja, para mim. Se você não pode conhecer plenamente o mundo espiritual, automaticamente a sua experiência espiritual, você diz que você sentiu que Deus é assim para você, e não que Deus seja daquela forma ou que a palavra de Deus seja aquilo, mas é como você entendeu que é para você. Seria mais ou menos, é como eu quero, como eu gosto e assim vai. Então essa foi a ideia deles, que seria impossível. E para eles ainda, eles dizem que a Bíblia sendo escrita por homens não poderia ser a palavra de Deus, porque homens têm uma forma de se comunicar, têm um limite de materialidade e de espiritualidade, então não poderiam se comunicar com Deus e trazer a verdadeira palavra de Deus, né? Sendo assim, a experiência com Deus só aconteceria por eventos de crise existencial. Quando o homem estivesse em crise e procurasse a Deus, ele encontraria Deus e a resposta que ele traria seria mais ou menos o que ele achava de Deus. É mais ou menos como um tratamento psiquiátrico, ou nem psiquiátrico, psicológico ou psicanalítico, né? Seria uma proposta de que o homem encontraria Deus numa análise psicanalítica de si mesmo, e aí ele entenderia Deus por uma forma mais, digamos assim, indireta, né? Mas isso não é verdade, obviamente. E essa é a proposta da neo-ortodoxia. Como nós vemos, ela contraria a Bíblia, ela não aceita a revelação direta de Deus, né? Agora, a doutrina evangélica ensina o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, Deus se revelou diretamente. Deus não inventou histórias, Deus não se limitou, né? Deus se revelou diretamente. Mas como argumentar em relação a isso, né? Essa palavra de Deus é infalível, é inerrante e dá acesso à vontade de Deus. Nós sabemos que ela é infalível porque ela não falha, né? Infalível significa que ela não tem falhas no que ela promete. O que está dito lá que vai se cumprir, vai se cumprir. E é inerrante no sentido de que não há erro nas escrituras, não há erro no texto bíblico. Quando alguém pensa que tem um erro, é porque não entendeu o texto bíblico, né? Geralmente por isso que é importante o estudo da teologia sistemática, para você poder entender todo o contexto da Bíblia e poder aplicar isso de forma mais adequada. E é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, dá acesso à vontade de Deus pela ação do Espírito Santo e de forma revelada, ou seja, Deus se comunicou diretamente com o homem e fez a palavra de Deus, ou seja, é totalmente o oposto, né? O oposto da proposta da neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia é contra a doutrina evangélica sobre a revelação, né? E agora, como podemos criar objeções à neo-ortodoxia, ou seja, combater a neo-ortodoxia? A gente vai ver que ela tem vários erros, né? Os próprios neo-ortodoxos reconhecem que Deus falou diretamente com o homem, né? Se Deus falou diretamente com o homem, isso é um problema para a concepção deles. Ora, se Deus falou diretamente com Moisés, como ele poderia ter falado diretamente com Moisés, se no caso o mundo espiritual e material não se comunicam, né? Então seria um problema sério para eles. Eles reconhecem isso, né? E eles reconhecem ainda que nada garante que... Outra coisa que nós podemos observar é que nada garante que a experiência religiosa pessoal de neo-ortodoxo seja verdadeira ou melhor do que a experiência pela revelação. Ou seja, o sujeito pensa que a experiência dele é religiosa, porque ele passou por uma crise, fez uma análise, digamos assim,
é melhor do que a dos outros porque ele fez uma análise, digamos assim, com cunho científico sobre os sentimentos dele, sobre as relações dele com sua existência. Então ele pensa que isso é melhor, mas isso não quer dizer que seja melhor que a revelação. Na verdade, ela é apenas fruto da imaginação intelectual. Um sujeito pode pensar que é uma barata e ele querer ficar em paz com isso, que ele acha que é uma barata. Ele vai no analista e pede para que o analista deixe ele em paz com a ideia de que ele é uma barata. E ele vai deixar ele em paz com a ideia de que ele é uma barata, porque é isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo para que seja convencido de que não é uma barata, né? Então, na verdade, isso é fruto da imaginação intelectual. Pode ser bom ou pode não ser, depende de quem está administrando, né? E é interessante que dois dados importantes aqui é que essa imaginação intelectual, essa análise, digamos assim, né, essa autoanálise que o cara faz, ela está envolvendo o subconsciente. Ele não está consciente do que ele está imaginando, ele está buscando algumas coisas. Inclusive, Freud, por exemplo, institui a ideia como se diz, da livre associação. Vai falando coisas, uma hora aquilo faz sentido. Só começa a falar, uma hora faz sentido. E ele, inclusive, aplicou isso a si mesmo. Ele fez uma análise dele mesmo, né? Evocando coisas do subconsciente para entender o subconsciente é aquilo que você não pensa imediatamente. O consciente é o que está na sua memória de trabalho, que você está pensando. E o subconsciente é o que está lá no seu cérebro, na sua mente, e que você não evoca toda hora como se fosse uma coisa importante, mas pode ser importante. Então, essa questão aqui é que o sujeito evoca o subconsciente, e dentro desse subconsciente, ele pode ser até atingido por uma impressão satânica. Imagina, ele está fazendo, vamos supor que ele faça uma tal de associação, uma livre associação, né? Ele está pensando como será isso, como será aquilo, e começa a falar isso e aquilo, e de repente Satanás, que pode influenciar as pessoas, sim, né? Ele influencia através da palavra, né? Ele vai oprimindo as pessoas, e as pessoas têm uma ideia como que ele pensa que é original, mas não, é de Satanás. E essa ideia, ela pode, na verdade, ser fruto da imaginação intelectual subconsciente influenciada por Satanás. Portanto, a experiência religiosa pessoal de um neo-ortodoxo não é nem um pouco melhor do que a revelação. Na verdade, a revelação te dá a garantia de que você está tendo aquela experiência religiosa baseada na palavra de Deus. Então, a revelação é muito melhor, uma experiência religiosa focada na revelação, muito melhor do que baseada em uma mera autoanálise, né? E os resultados dessa teologia neo-ortodoxa, embora eles se digam cristãos, os resultados são anticristãos. Por exemplo, eles buscaram a desmitologização de Cristo, ou seja, eles entendiam que Cristo seria um mito e queriam desmitologizar Cristo, né? Jesus não seria Deus para eles, né? Essa história de que Jesus é o Messias, o que a Bíblia diz, seria um mito criado, ou seja, eles não acreditavam em Deus. E não é à toa que aqui tem alguns judeus nesse ramo aqui, porque os judeus acreditam que Cristo não seria o Messias, estão esperando o Messias e vão esperar sentados, porque Jesus é o único Messias. E criaram a figura do Jesus histórico, né? O que seria o Jesus histórico, né? Um Jesus que teria defeitos para eles, porque o Jesus perfeito, o Filho de Deus perfeito, não poderia existir, seria uma impossibilidade, porque não poderia haver relação entre o mundo espiritual e o mundo material, segundo eles. Então, o Jesus perfeito não poderia existir, então eles procuram um Jesus histórico, que seria um Jesus cheio de defeitos. Só que buscaram e não acharam até hoje, óbvio, né? E, além disso, a neo-ortodoxia é um modismo acadêmico, né? Por isso, a teologia não pode ser fiscalizada pelo Estado. Por quê? Esse modismo acadêmico são coisas que digamos assim, os acadêmicos assumem como uma aparente verdade e defendem aquilo para defender suas teses lá de mestrado, doutorado, né? E com esses modismos vão levando e criando várias teorias e logo depois essas teorias são destruídas, né? E esse modismo acadêmico, ele é usado e é de interesse de muita gente. Por exemplo, um modismo acadêmico possível, né, que não querem nem investigar porque tem medo de que isso seja verdade, dizem que o êxodo ocorreu durante o reinado do faraó Ramsés, né? Só que alguns estudos apontam que ocorreu antes, né, em outro momento.
o que mudaria totalmente a linha cronológica. Só que os acadêmicos querem seguir essa modalidade, esse modismo de que foi Ramsés, porque se eles forem investigar se a outra possibilidade é verdadeira, eles vão ter que mudar milhares de artigos científicos que estão errados, entendeu? Então eles preferem, pela comodidade, não investigar isso, ignorar essa questão para que se mantenham confortáveis, especialmente aqueles acadêmicos que são céticos ou ateus ou coisa do tipo, né? Por isso, a teologia não pode ser fiscalizada pelo Estado, porque senão o Estado vai colocar esses modismos acadêmicos como se fossem verdade, inclusive coloca, por exemplo, a esquerda como verdade, né? E ao colocar esses modismos acadêmicos como verdade, o Estado corrompe a teologia, né? Lembremos do que aconteceu com a Igreja Católica, né? Que se juntou ao Estado e se tornou uma igreja com ideias que são contrárias às Escrituras, né? E aí coloca as Escrituras em último lugar, mas ainda não acabou. Agora, isso, como podemos ver, a neortodoxia é um equívoco, mas temos uma analogia para simplificar, né? Vamos fazer uma analogia aqui bem interessante. Deixa eu puxar isso aqui para cá um instantinho. Habilitar aqui, puxa para cá, tá? Beleza. Você imagina que você tem um computador, né? Um computador, certo? Um computador tem o processador e o monitor, tá? O processador é a lógica, as ideias. Isso aqui a gente voltando lá àquela questão de Tomás de Aquino, de Kant, de todos, né? E de Agostinho também, Platão e Aristóteles. A lógica e as ideias estão lá no seu processador. Ou seja, o processador para você seria o mundo das ideias, das formas. Seria imaterial, porque ele é material, mas abstrai um pouquinho para você entender. Seria onde estaria a parte lógica das coisas, seria o local da parte lógica das coisas. E o seu monitor seria a ilusão do movimento, porque se entendia, inclusive, na filosofia antiga, que o movimento não existia, era só como se fosse uma ilusão. Assim como a tela do computador não se mexe de fato, ela dá uma ilusão de movimento, dava-se a entender que as coisas que existiam, elas podiam ser sim, percebíveis, o movimento nela, mas não era real, era apenas uma manifestação da lógica do ser, né? Então, se eu pegar na tela do computador aqui, ele estará totalmente imóvel, né? Embora estejam se movendo ali várias coisas, como você está vendo aqui agora, ó, está se movendo, né? Mas, na verdade, esse movimento não existe, certo? Então, era mais ou menos uma ideia assim que eles tinham, né? Nessa questão do movimento, da ligação entre o mundo das ideias e o mundo da vida material. O que acontece no monitor não está ligado ao processador propriamente dito, né? Eles são coisas separadas, mas nós vamos chegar lá e eu vou te explicar um pouquinho mais isso. Guarda essa analogia, né? Para você entender o que eu vou explicar depois. Agora, para os neortodoxos, o monitor, então, não poderia se comunicar diretamente com o processador, certo? Então, pois o processador emite fórmulas lógicas e números. O monitor mostra apenas pontos luminosos, que são os pixels, né? Então, o erro está na meia-verdade. Por quê? Se você entender isso, não seria possível você estar usando o computador agora. Porque se a lógica não pode se comunicar com a matéria, digamos assim, fazendo apenas uma analogia, tá? Está um erro aí, porque é uma meia-verdade. Porque é necessário um driver de vídeo que faz a ponte entre o processador e o monitor, certo? E da mesma forma, nós podemos comparar a revelação proposicional com um driver, ou seja, assim como o computador e o monitor não se comunicam o processador e o monitor não se comunicam diretamente, o processador é aquela pecinha pequenininha que fica lá na placa-mãe, eles não se comunicam diretamente, mas precisam de um driver de vídeo para que se comuniquem, né? E de outros drivers, talvez. Assim também nós, seres humanos, nós não nos comunicamos diretamente com Deus, certo? Porque através de Cristo, né? Podemos sim, mas não diretamente você e Deus sem Cristo, não tem como. E da mesma forma, então, nós podemos entender que a revelação proposicional é um driver para você comunicar entre Deus e o homem. Ou seja, Deus permitiu uma forma de conexão entre duas coisas diferentes para que pudesse haver a comunicação. Então, qual é o erro aqui dos neo-ortodoxos, né?
eles entenderam, né, que não poderia haver comunicação, né, mas essa comunicação pode existir tendo um drive, né, um drive que faça a conexão entre uma coisa e outra, ou seja, a conexão entre você e Deus, né, e a vontade de Deus, a sua vida, é a Bíblia Sagrada, é a revelação. Então, o drive que existe é a revelação e não simplesmente uma análise, sei lá, psicológica ou psicanalítica ou qualquer coisa. Não é isso. Não estou aqui também condenando a psicologia, vamos deixar bem claro, ou outra ciência, claro, vamos deixar bem claro isso aqui. Estou apenas dizendo que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Isso é uma outra coisa. Ciência é coisa para a saúde, é outra coisa. Não mistura ciência com teologia, né? Ciência secular, mundana com teologia. Agora temos uma lição tirada desse equívoco neo-ortodoxo, né? Nós tiramos algumas lições. A primeira lição é que os modismos teológicos afastam da verdadeira palavra de Deus, ou seja, esses neo-ortodoxos se afastaram da palavra de Deus e seguiram para o caminho de um modismo intelectual, né? Começaram a defender ideias meramente intelectualoides e abandonaram a palavra de Deus, porque começaram a se basear em teorias. E quando as pessoas se baseiam muito em teorias mundanas, acontece isso. E esses modismos, também outra lição que nós podemos tirar, é que ele vem em forma de ideologia marxista ou antimarxista, como, por exemplo, a teologia da missão integral e a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma teologia baseada no marxismo, que é mais marxista do que bíblica, só que de origem católica. A teologia da missão integral é trazer essa ideia católica, né, da teologia da libertação para o meio evangélico. Nós temos alguns pastores aí que seguem isso, como Ed Renekiewicz, que fala muito bem, mas fala muita besteira quando se refere à teologia da missão integral, como se o marxismo fosse algo profundamente cristão, fala as tremendas bobagens, né? E temos outro que é Ariovaldo Ramos, também fala besteira demais. Inclusive apoiaram Lula, né, em várias situações, achando que isso era bonitinho e mais interessante. E não me espantaria se defenderem coisas como o aborto, por exemplo, né? Então, cuidado com isso. A missão da igreja não é sociológica, como eles dizem. Eles dizem, a teologia da libertação e a teologia da missão integral, dizem que a missão da igreja é sociológica, ou seja, fazer caridade, coisa assim, não pregar o evangelho propriamente dito. Dizem que você pregar o evangelho sem fazer caridade seria incompleto, mas é absurdo. Quando você prega o evangelho, a pessoa compreende o evangelho, ela já é transformada e Deus já começa a atuar na vida dela e ela mesma começa a mudar de vida. E tem outra coisa também que pode ser interessante aqui, a gente observar como lição nesses modismos, né, que são marxista ou antimarxista. Aqui é, no caso, antimarxista, o revisionismo da Inquisição. Os caras começam a dizer que a Inquisição não existe, começam a acusar Kant, né, de ter criado a revolução no mundo e que, como Kant criou a revolução, então a culpa toda é dos protestantes, né? Primeira coisa, você tem que entender que Kant não criou a revolução. Já no tempo de Cristo, quando Cristo estava na Terra, já existiam revoluções, especialmente dos judeus contra outros povos, inclusive os romanos. Então a revolução sempre existiu, não entre nessa de que nunca existiu, sempre existiu de alguma forma ou de outra. Claro que foi um tanto quanto menos no passado do que no presente, menos intensa em termos de intensidade, mas elas sempre existiram. E esse revisionismo da Inquisição acusa a Reforma Protestante de ter criado a Revolução e, com isso, criou, de repente, um certo fantasma. É claro que houve algumas revoluções decorrentes de todo aquele processo da Reforma Protestante também e também da intolerância católica que existia, né? E essas revoluções, inclusive, foram condenadas pelos principais reformadores, como Lutero mesmo. A princípio pode ter apoiado alguém, mas depois ele retirou esse apoio, mostrando que aquilo não deveria ser feito, deveria se obedecer às autoridades. E esses caras dizem que o catolicismo é o salvador da sociedade, esses caras do revisionismo, da Inquisição, que a sociedade só pode mudar através do catolicismo, que é a única solução para a família. Isso é mentira. É um modismo antimarxista que entra na cabeça das pessoas e que aqueles que seguem teorias assim puramente mundanas, né,
pegam esses modismos, eles acabam seguindo para esse caminho de aceitar esse revisionismo da Inquisição. Ainda temos também os modismos teológicos que pervertem os bons costumes, que são também outra lição desse equívoco neo-ortodoxo. Os motivos teológicos que pervertem os bons costumes, podemos citar alguns, como por exemplo, banalização da vida. Você pode ver aí alguns pastores dizendo que suicídio, coitadinho de que suicidou, que não vai para o inferno. Vai para o inferno sim, né? Que aborto é direito da mulher. Tem pastora que foi no Congresso Nacional, lá no Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, defendeu o aborto, uma pastora luterana, na verdade. Alguns defendem a eutanásia, ou seja, estão banalizando a vida, como se a vida fosse uma coisa descartável. E ainda outra coisa que faz é banalizar a família. Uma das formas de banalizar a família é condenar a figura paterna, ou seja, o pai é que dá estrutura, é que embasa a família. E eles condenam a figura paterna para que, com isso, eles venham a destruir toda a sociedade. E essas pessoas que seguem esses modismos teológicos acabam adotando essas práticas que são nocivas e antibíblicas e anticristãs. Então, cuidado com isso. Temos ainda também a banalização do divórcio, né? Divorcia. Se casar e não deu certo, não casar não deu certo, separa. É assim que as pessoas já casam hoje, né? Não deu certo, separa, como se fosse fácil assim, não é? Casou é para a vida toda, meu amigo. Não tem que banalizar a família. E a banalização da sexualidade também, né? Ou seja, o cara se acha que é isso ou aquilo, que ele pode fazer tudo, de qualquer forma, todo tipo de indecência ou coisa parecida. Ele banaliza literalmente a sexualidade, especialmente nos programas de televisão, temos uma banalização tremenda da sexualidade. E outra coisa que nós podemos ver aqui, nesse contexto também, fechando aqui, é a banalização da fé, né? Ou seja, a igreja acaba sendo vista como um negócio, como uma indústria que vai produzir alguma coisa e as pessoas vão aprender com aquilo, né? Vão crescer de alguma forma. E também outra banalização da fé é o foco nas bênçãos e não no abençoador, não nas coisas que Deus pode dar, na sustentação que Deus te dá, mas nas bênçãos propriamente dita. E outro problema dessa questão do modismo teológico é a falta de fidelidade doutrinária. Abandonam suas doutrinas ou nem sequer querem doutrinas, são contra as doutrinas porque eles podem criar coisas imediatamente quanto quiserem, porque eles acham que são, assim, digamos, a experiência religiosa é o que basta, né? Então, nós vimos aqui hoje, né, um pouco sobre a neo-ortodoxia, certo? Então, nós falamos sobre isso aqui nessa aula. Espero que tenha sido claro. É um pouco confuso mesmo, é um pouco complexo o assunto. Talvez quem nunca viu se complique um pouquinho, mas entenda, a neo-ortodoxia é baseada, fazendo um resumo rápido, né, para terminar a nossa aula, a neo-ortodoxia se embasa num tipo de negação da possibilidade de conexão entre o mundo espiritual e o mundo material, e dizem que por isso não haveria possibilidade de haver revelação. Entretanto, sabemos que pode existir um drive, né? E o grande erro deles está em não considerar o drive. Eles consideram como se pudesse haver um tipo de análise, psicanálise do próprio sujeito, autoanálise, e que ele teria uma experiência religiosa com Deus. Entretanto, isso não dá segurança nenhuma e pode ser influências de Satanás no subconsciente. Mas agora nós temos um drive dado por Deus, porque quem faz o drive é o Criador e não a criatura. Como o Criador faz o drive é a revelação. Portanto, essas são as objeções do campo da neo-ortodoxia. E na próxima aula, como essa aula ficou longa, né, nós vamos falar sobre a filosofia da linguagem, que é outra oposição à revelação. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.